O santo do dia 7 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida da Beata Maria Romeiro e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de julho. A Beata Maria Romeiro nasceu em 13 de janeiro de 1902, no século XX, em Granada, na Nicarágua. Pertencia a uma família católica. Os pais, Félix e Ana, eram de classe média e tiveram 13 filhos. Recebeu uma formação religiosa católica e instrução tradicional. Gostava de estudar música, desenho e pintura. Aos 12 anos, entrou para a escola das Filhas de Maria Auxiliadora, recém-chegada naquele país. Mas por causa de uma grave doença, ainda noviça, teve que voltar para a casa dos seus pais. Com o consentimento do seu confessor, emitiu os votos particulares de castidade. Em 1923, no século XX, consagrou-se a Deus e a Nossa Senhora, emitindo os votos religiosos. Foi transferida para a missão na Costa Rica em 1931, no século XX, aonde ensinava música, desenho e ditalografia. Além disso, incluiu suas atividades a catequeses aos jovens da periferia da capital, São José. Passando 3 anos, Maria Romeiro deu vida a outra maneira de evangelização. Socorria as famílias pobres e marginalizadas. Em 1961, no século XX, iniciou uma série de cursos de qualificação profissional para os jovens, carentes e também para os adultos. Fundou um hospital de clínicas gerais em 1966, destinado aos atendimentos a toda a comunidade, mas beneficiado especialmente aos pobres. Já em 1973, no século XX, conseguiu um terreno aonde foram construídas casas para os desabrigados das periferias e aos que moravam na rua. O local tornou-se a cidade de Santa Maria, em homenagem à sua fundadora. Outro dom de que Maria Romeiro possuía era de conselho, que ela não negava a ninguém. A Beata Maria Romeiro faleceu subitamente no dia 7 de julho de 1977, no século XX, quando regressava de um descanso na Nicarágua. As suas relíquias estão sepultadas na igreja de São José da Costa Rica. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no ano 2000, no século XXI. A Beata Maria Romeiro, foste socorro dos pobres e desabrigados, amparo dos humildes e conselho dos que pediam. Intercedei por nós junto a Jesus, com o nosso coração seja tão bondoso, amável quanto ao vosso. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de julho. São Pântero de Alexandria, homem de grande zelo apostólico, dotado de ciência e sabedoria, propagou o Evangelho aos povos desconhecidos da região do Oriente. Faleceu martirizado no século III, no ano de 250, pelo Império Romano. Na França, Santa Eudeburga, que foi filha do rei dos ângulos do Oriente e deu a glória a Deus com sua severa penitência corporal e perpétua e virgindade. Largou de ser rainha para dedicar-se aos pobres e aos marginalizados, e se converteu-se à fé católica e ao Senhor Jesus Cristo. Faleceu no século VII, no ano de 695, de morte natural. Em Wittenberg, na Inglaterra, Santo Euda, bispo dos saxões ocidentais, homem de eminente sabedoria, dedicou-se a sua vida ao Evangelho e ao amor à Igreja Católica. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 706, em Wittenberg, na Inglaterra. Na Alemanha, São Vilbaldo, bispo, ordenado por São Bonifácio, com que colaborou na evangelização da Germânia e converteu muitos povos
bárbaros e pagão à Santa Amada Igreja Católica e ao Senhor Jesus Cristo. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 787, na Germânia. Em Talmatas, na Irlanda, São Miguel Juan, bispo abade que trabalhou arduamente para restaurar a celebração da Sagrada Liturgia e o culto dos santos e a disciplina monástica. Faleceu de morte natural na Irlanda no século VIII, no ano de 789. Em Württemberg, na Catalunha, na região da Espanha, Santo Ódão, bispo que foi eleito por unânime aclamação do povo, defendeu sempre os mais humildes e mostrou benevolência para os todos. Construiu escolas, hospitais, orfanatos e ajudou na evangelização e na construção de uma sociedade cristã católica justa na Espanha. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1122. Na Itália, o falecimento do beato Bento XI, Papa da Ordem dos Pregadores, que promoveu durante o seu breve pontificado a paz na Igreja, a renovação do ensino e o crescimento das práticas religiosas. Criou fundações, criou hospitais, criou universidades, criou escolas públicas, criou em si empresas industriais e organizou o trabalho e o horário dos trabalhadores naquela época. Faleceu no século XIV, no ano de 1304, no Vaticano, na Itália. O falecimento de Piemonte, também na Itália, o beato Odoro Perotti, presbítero e pároco dos pobres, que ajudou os pobres desempregados, dando-se alimentos, escolas para as crianças pobres, ajudou nas formações dos jovens pobres para entrarem na faculdade de graça, introduziu trabalhos para os pobres que não tinham condições de arrumar um trabalho, abriu-se organização para que assinasse as carteiras das pessoas que estavam empregadas, organizou a carga horária dos trabalhadores, dando-se direito a todos eles. Zelou e cuidou de todos da paróquia. Veio a falecer de morte natural no século XV, no ano de 1400, em Piemonte, na Itália. Em Wittenberg, na Inglaterra, os beatos Rogério Dixon, presbítero, e Rodolfo Miller, agricultor e pai de família. Ambos foram presos e mortos por praticarem e propagarem a religião católica. Com eles, os beatos Lourenço Urtubik e o jovem que morreu enforcado no mesmo lugar, por defenderem a fé católica e por confessarem que eram cristãos católicos. Foram mortos pelo rei da Inglaterra no século XVI, no ano de 1591, pela ordem do rei da Inglaterra. Na França, o beato José de Saint-Martin, presbítero e mártir, que foi preso durante a Revolução Francesa por ser sacerdote católico e por defender a Igreja Católica, por defender nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu enquanto estava recluso a um barco na prisão na beira-mar. Foi martirizado em 1794, no século XVIII, pela Revolução Francesa. Em Orange, também na França, o beato Eufigênia de São Mateus, franciscana Gabriela Maria Susana Gabriela de Della Valência, virgem da Ordem de São Bento, foi martirizada pela Revolução Francesa em plena praça pública de Paris por confessar ser ela católica e por defender a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi decapitada, arrancada a cabeça em plena praça pública de Paris pela Revolução Francesa no ano de 1794, no século XVIII. No outro, na província da China, o Santo Antônio Frontiere, bispo,
e José Maria Camboro, presbítero da Ordem Menores. Eles foram mortos pelos saqueadores de Windsor quando foram ajudar os cristãos católicos perseguidos. Foram martirizados, decapitados em plena praça pública de Pequim no século XX, no ano de 1900. Em Hebei, também na província da China, São Marcos de Jituji, mártir que permaneceu 30 anos afastado da Eucaristia por não ter se privado do ópio. Porém, não cessou de orar e invocar uma santa morte. Faleceu martirizado em plena praça pública de Pequim pela ordem do governo chinês, no século XX, no ano de 1900. Também em Hebei, na Santa Maria Goretti, mártir que exaltou a firmeza e o ânimo de 7 parentes aos seus companheiros lugar de suplício. Pediu também que fosse morta depois deles. Faleceu martirizada no século XX, no ano de 1900, na França, por defenderem a fé católica. Em Le Mans, na França, o beato Carlos Leveiro, bispo Cita de Castelli, fundador da Congregação das Pequenas Servas do Segundo Coração, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1932. Em Rathores, na ilha da Papua Nova Guiné, em Monanisa, o beato Pedro Torrots, catequista, pai de família, que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi preso por preservar o seu ministério e injetando-se um veneno nele, foi martirizado. Do século XX, no ano de 1945, na Papua Guiné, na África. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de julho, dia que a Igreja Católica celebra a memória de vida da beata Maria Romero, o socorro dos pobres e martirizados.